Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Giro da Semana direto do canal oficial da TradeStars. E antes de iniciar, já aproveita, deixa o seu like e considera se inscrever para poder receber mais conteúdos como esse. A atualização da semana é um dos momentos mais importantes para você, trader e investidor que deseja se manter atualizado aí com todas as oportunidades. Então vamos nessa e o nosso destaque aqui para a madrugada dessa segunda-feira é direto com o ouro. Então, antes de passar direto ali pela parte das notícias, olhando esse gráfico do ouro, a gente já percebe um avanço de mais de 1%. E olha que nós não tivemos nenhuma divulgação recente na parte do domingo à noite, nem mesmo na madrugada de segunda-feira. Muito provavelmente nós estamos enxergando um movimento de continuidade referente aos dados que nós tivemos divulgados ali na sexta-feira anterior, o PCE dos Estados Unidos, e obviamente a fala do Powell lá na sexta-feira retrasada, que impulsionou o mercado de forma positiva, né, avançando no caso mais uma desvalorização do dólar e a perspectiva muito mais provável de um corte de juros pelo mês de setembro e quem sabe outro acontecendo entre outubro e dezembro, fechado? Aqui o ouro nós temos ele nesse exato momento no patamar de 3.485 dólares, pairando quase ao seu topo histórico ali anterior, que é na máxima ali de 3.500 dólares, tá? Então a gente percebe uma ascensão muito forte do ouro, e isso daqui pode ser sim uma retomada dos principais bancos centrais nas suas compras que haviam sido feitas principalmente ali pelo começo do ano e inclusive parte de 2024, beleza? Essa compra muito forte de ouro, né, notável o volume de compra que nós temos desses bancos centrais, com certeza olhando pela perspectiva de um juros mais baixo nos Estados Unidos, uma forma de proteger inclusive de possíveis recessões ou movimentos de crise que esse pivô do Fed possam trazer, né? Historicamente, vários pivôs, como a gente chama, né? Quando ele encerra um ciclo de alta de juros e traz agora para um movimento de retração, né? A descida dos juros, costumou aí trazer alguns grandes crashes de bolsa, pelo menos historicamente é o que você pode observar pelos gráficos, fechado? Aqui nesse exato momento temos índice dólar pairando aí por um movimento de menos 30, né, menos 0,30. Temos índices americanos também em baixa, então esse movimento do ouro, tá, para cima, com índices americanos em baixa, nos mostra aí uma perspectiva de proteção do mercado. Uma outra situação interessante é o mercado de criptoativos, com Bitcoin praticamente no zero a zero, mas é perceptível que boa parte das altcoins trabalham aí em cenário negativo, e isso corrobora muito com o cenário de proteção lá dos índices, fechado? Vou compartilhar rapidamente aqui o nosso principal portal de notícias, o Money Now News. Ele estará aqui na descrição também, tá? Para você salvar nos favoritos, é onde eu sempre tenho acompanhado a divulgação das principais notícias e, claro, atualizações dos indicadores econômicos. Então, você já consegue perceber aqui a matéria referente à última sexta-feira, o núcleo do PCE dos Estados Unidos avançando em 0,3. E isso a gente percebe que, com base na alta anual, né? Vamos até abrir o calendário econômico aqui, ó, revisar o que foi divulgado nessa última sexta-feira, e aí você vai perceber um pouco do porquê o mercado está seguindo nesse sentido, beleza? Então, aqui, sexta-feira, dia 29, descendo um pouco mais, opa, aqui 9,6, ó, núcleo do índice de preços PCE mensal, 0,3, tá? Então, manteve em linha com o que era o período anterior. E o anual, né, ele avançou de 2,8 para 2,9, mas dentro do que era expectativa. Então, não surpreendeu negativamente, mostrando uma inflação vindo acima. E vale notar que o PCE é o principal, o favorito do Fed para poder aferir, tá, a inflação lá nos Estados Unidos, mostra de forma muito mais realista, e isso daqui é importante, uma base muito importante, pesa muito na decisão sobre taxa de juros. Por isso nós tivemos um desenvolvimento de dólar mais fraco, né? Isso reforçou a hipótese de corte de juros, e agora uma reação ampla, como vocês estão vendo lá no gráfico do ouro, tá? O absurdo que ele está subindo na madrugada dessa segunda-feira, que inclusive a gente já vai entrar aqui um pouco falando mais do calendário econômico dessa semana. Essa segunda-feira nós temos feriado,
nos Estados Unidos, tá? Então, vamos colocar aqui do dia 1 até o dia 5. Então tá lá, Estados Unidos e Canadá, dia do trabalho, então feriado. Apesar disso, nós estamos visualizando bons movimentos, tanto no mercado futuro dos índices, né? Índices americanos devolveram boa parte das altas ali de sexta-feira, e também do próprio ouro, tá? Então segunda-feira é feriado, creio que pelo mercado americano nós tenhamos muito menos movimentação. Terça-feira temos prévia do IPC na zona do euro na madrugada, e começamos a ter os principais dados econômicos para essa semana, que por sinal é muito importante. PMI industrial às 10h45 da terça-feira, tanto industrial quanto industrial ISM, que será divulgado às 11h. São indicadores bem importantes para você assimilar um pouco mais de como anda o desenvolvimento da economia americana, né, o aquecimento da economia americana. Quarta-feira. Na quarta-feira nós já temos o início de divulgação dos dados relacionados ao mercado de trabalho americano. Então, se você for visualizar aqui, às 11 horas da manhã temos oferta de emprego JOLTS, já nos traz uma prévia inicial para essa semana. Quinta-feira, olha lá, variação de empregos privados ADP, tá? Esse daqui, divulgado às 9h15, você já percebe que de 104 mil, lá no último payroll que foi divulgado, nós estamos visualizando aqui uma previsão de 71. Então, olha, é uma previsão bem abaixo, tá? Então fiquem atentos porque esses números estão reduzindo gradualmente, tá? Mostrando uma desaceleração no mercado de trabalho, uma fragilidade maior. Depois, 15 minutos após 9h30, pedidos por seguro-desemprego, tá? Então ali às 9h30 você já consegue perceber aquele dado que nós temos divulgado todas as quintas-feiras. E mais tarde, PMI do setor de serviços, beleza? 10h45. Então, quarta-feira e quinta-feira temos divulgações de PMI dos Estados Unidos, tanto o de serviços quanto o de não manufatura. Vamos avançando um pouquinho e seguindo direto para a nossa sexta-feira. Olha lá, 9h30 da manhã da sexta-feira, o tão esperado payroll dos Estados Unidos será divulgado. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, tá? Em dois pontos importantes. O payroll, tá? O relatório de emprego, e a taxa de desemprego. Vale lembrar que o payroll mede a criação de novas vagas de emprego no último período, tá? E a taxa de desemprego percentual, tá? De pessoas da população americana que está desempregado. Aqui, se você for observar, vamos colocar um pouco o histórico para você entender o quão importante é esse período que a gente está passando, tá? Nós estamos visualizando de uma média geral de 220 a 250 mil novas vagas, uma redução de 177, 139, depois aqui para 73 mil. Então era esperado uma redução gradual, mas a gente já percebe uma queda, né? Inclusive aqui, ó, do dia 3 de julho, que era 147, revisado para 14, tá? Um gap gigantesco na divulgação. E depois do 106, que era a projeção para 1 de agosto, veio 73. E qual a ideia para hoje, né? No caso, falando dessa semana, de 73 mil novas vagas, que seja 74 mil, né? Então, uma criação de vagas pouca coisa superior ao mês anterior. Então, isso aqui vai ser um dado, um indicador muito importante e, claro, a taxa de desemprego que vem crescendo nos últimos meses, tá? A gente está olhando aqui, ó, lá de fevereiro de 2025, que era em 4%, avançando, quem sabe agora para 4,3%. Então são indicadores muito importantes, tá? Eu acredito que esses indicadores, ainda assim vindo em linha do que é esperado, seja os 4,3, seja o próprio payroll ali, né, vindo dentro dos 74 mil novas vagas, isso mantém confirmado ainda os cortes de juros para o mês de setembro, eu já vou falar um pouquinho disso. Vindo pior do que isso, né, menos vagas de emprego criadas no último período, taxa de desemprego superior, o que ainda pode ser um pouco mais difícil, mas enfim, isso reforçaria ainda mais os cortes de juros, tá? O dólar muito provavelmente seguiria ainda mais fraco, os índices americanos, apesar de em termos gerais, a taxa de juros mais baixa ser positiva para eles, de primeiro momento eu vejo que a reação pode ser muito mais negativa. Afinal, a gente entende que a economia americana está desacelerando, as empresas são impactadas. Fechado? Aqui falando um pouco sobre a taxa de juros, então eu estou aqui com o site do CME,
Esse monitor da taxa de juros mostra a probabilidade de corte de juros nas próximas reuniões e na próxima reunião daqui 16 dias, tá? Então lá no dia 17 de setembro, numa quarta-feira, nós temos a próxima reunião e já é unânime o corte de juros de 0,25, tá? Probabilidade de 87% que seja cortado os juros. Muito provavelmente nós não estamos falando agora sobre essa próxima taxa de juros. Nós estamos falando sobre outubro e dezembro, que ainda seguem indefinidos, tá? Quando a gente tem essa probabilidade dividida, 46%, 47%, aqui dezembro, né? A gente ainda vê essa divisão um pouco ampla. Isso significa que o mercado está à espera de mais dados, de mais confirmações. O mercado de trabalho desacelerando muito mais amplamente pode acarretar numa perspectiva de corte de juros para outubro também. Beleza? Então, a importância dessa semana não é só para as operações aqui do curto prazo, mas até mesmo para você que carrega operações por mais tempo ao longo do ano de 2025. Afinal, nós já temos apenas 3 reuniões até o fechamento de 2025, tá? É importante que você entenda esses dados que serão divulgados ao longo dessa semana, em específico o payroll, que é aquele que está mais surpreendendo ao longo das últimas divulgações, é o que está mais frágil por enquanto, beleza? Então, fique atento, tá? Para sua semana será um dos momentos mais importantes. Inclusive, acredito que boa parte dessa movimentação que nós visualizamos dentro do próprio ouro, né, buscando muito próximo aí do seu topo histórico, né, ali na faixa dos 3.488, chegando perto dos 3.500 dólares. E o mercado cripto, o mercado de índices, muito provavelmente à espera da divulgação também desses indicadores para poder tomar um rumo, uma definição. Você olha até mesmo o próprio Nasdaq, né, ele já tem um certo sinal de topo formado aqui, falando um pouco da parte de análise técnica, e isso nos traz uma situação de espera, tá? Um momento onde nós temos fundo mais alto com topo mais baixo, então, de certa forma, pode ser um padrão de continuidade, mas ainda assim um padrão de espera, já que o mercado tem situações importantes a serem divulgadas ao longo da semana. Fechado? Para mais atualizações como essa, você encontra aqui no canal da TradeStars e, claro, acesse moneynownews.com.br para poder receber essas informações em primeira mão. Para mais conteúdos como esse, lembra, se inscreve no canal, ativa a notificação para poder receber em primeira mão, deixa o seu like e vejo você no próximo conteúdo.